Fala moçada, beleza? Vamos começar então mais uma aula de geografia. Hoje a gente vai trabalhar com o tema população europeia em busca do equilíbrio demográfico, né? Referente aí a uma grande questão que atinge principalmente a Europa, mas que tem reflexos sobre o mundo inteiro. Então, como principais temas da aula, nós temos a população europeia, com diversos aspectos demográficos, né? A distribuição espacial e também etária dessa população, as pirâmides etárias europeias, a dinâmica da população e ainda a questão, a questão migratória, ok? Então vamos em diante. Bom, a imagem que a gente percebe aqui agora, ela é uma imagem que de certo modo reflete muito daquilo que é a população da Europa hoje. Um continente que apresenta forte participação da população idosa na composição da população total, não é? E com todo tipo de consequência que isso traz, tá certo? Então, para a gente começar a pensar nisso, eu vou pedir para que vocês observem esse mosaico, esse mapa, tá ok? Esse mapa ele é revelador, porque ele mostra para a gente uma série de características que a Europa possui com relação à sua população. Bom, uma das questões que a gente consegue saber, observando inclusive o mapa, é que o continente europeu ele é um continente populoso. Ele tem uma população bastante grande, são mais de 741 milhões de habitantes. Para você fazer um comparativo, a África tem pouco mais que 1 bilhão, por exemplo. Tá? Então, claro, o continente europeu é bem reduzido em termos de extensão territorial quando comparado à África. Então a gente percebe que é sim, a Europa ela tem sim uma população bastante grande, é por isso um continente populoso. Só que a Europa ela possui cerca de 10,2 milhões de quilômetros quadrados. Então quando a gente pega essa população e divide por essa extensão territorial, nós temos aí um número perto de 72 habitantes por quilômetro quadrado, o que torna a Europa um continente, além de populoso, também povoado. Ou seja, a população absoluta da Europa, 741 milhões, a torna populosa. A população relativa da Europa, 72 habitantes por quilômetro quadrado, né, na média, torna a Europa uma região, desculpe, um continente povoado. Ok? Ora, sabendo-se disso, é interessante que a gente saiba também um pouco sobre quais são os países mais populosos da Europa. E aí eu fiz essa listinha para você, né? Os números estão em milhões de habitantes. E a gente observando o mapa, observando os números, a gente percebe alguns descompassos, né? Reparem que a Rússia, com seus, na verdade, hoje já 145 milhões de habitantes, ela está muito à frente do segundo colocado, que é a Alemanha, com 82 milhões. E depois essas populações vão ficando bastante menores. No entanto, é interessante lembrar que, apesar desses números, digamos assim, pequenos, né, frente àquele que a Rússia apresenta, estão distribuídos em países que têm territórios também pequenos. Né? No geral, nós temos na Europa territórios relativamente reduzidos, né, em extensão territorial. Tá? Bom, ainda pensando nessa questão aí da densidade demográfica, da população absoluta de cada país europeu, eu peço que você analise esse mapa, né, que faz uma comparação do mundo com o continente africano, o asiático, o europeu, o norte-americano também, a Oceania, além da América Latina e América Central. E aí, quando a gente observa, eu vou pedir para vocês observarem essa bolinha que está aparecendo ali perto do número 20, que está posicionando a Europa dentro desse gráfico. Observe-a. A gente percebe que o desenvolvimento, né, da densidade demográfica ao longo do tempo na Europa, entre 1950 e 2100, é pouco variável quando comparado a outras partes do mundo, fundamentalmente, né, a questão aí da África, ok? Então a gente tem nisso um desenvolvimento relativamente lento, digamos assim, um aumento relativamente lento entre 1950 e 2000, e de 2000 em diante a gente percebe uma leve curva de declínio nessa população, desculpe, nessa densidade demográfica da Europa, o que é um indicativo de que a população está mesmo sofrendo um processo de redução, né? De diminuição desse número absoluto da população
europeia. A gente percebe também essa densidade demográfica na forma da sua distribuição. Fica nítido, observando-se o mapa, que nessas porções mais escuras, né, estão representadas justamente a concentração demográfica na Europa. Então a gente vê claramente que há uma área no mapa bastante mais densa em relação a outras áreas, né? Então a densidade demográfica ela também acaba indicando para a gente que há uma irregular distribuição da população por todo o continente europeu. Nesse quadro, nessa tabela, a gente consegue perceber também algumas, digamos assim, algumas comparações, né? Ou seja, de densidade demográfica de alguns países europeus, né? A gente vê, por exemplo, os números aí apresentados entre a Dinamarca e a Noruega, como são distantes esses números, né? Entre Portugal e a própria Finlândia, né? Então são números bastante, digamos assim, discordantes entre eles, o que mostra também essa diferença da densidade por país, ou, em outras palavras, a irregular distribuição da população europeia por todo o continente entre todos os países. Bom, já que a gente falou de distribuição da população pelo continente, eu peço que você analise com bastante atenção essa imagem da Europa, né? Nesse mapa a gente percebe áreas muito iluminadas, ao passo que há outras menos iluminadas, né? O que é indicativo, claro, de menores ou maiores taxas de urbanização e, portanto, de densidade demográfica também. Bom, pensando assim, a gente concluiu que a população europeia está irregularmente distribuída pelo continente. Mas por que isso acontece? Você sabe? Vamos acompanhar então. Um ponto que explica isso é a questão das características físicas do continente europeu. O relevo, por exemplo. Ora, sabemos que a porção norte da Europa ela é preenchida, né, ela é ocupada do ponto de vista físico por cadeias montanhosas antigas, são chamados maciços antigos, com altitudes médias de até 2.000 metros. Ora, isso somado à alta latitude do norte da Europa acaba produzindo climas muito frios, o que, por sua vez, clima e relevo alto, né, irregular, acabam se projetando como um fator, digamos que dificulta o processo de ocupação humana, urbana, industrial, econômica, enfim, produtiva, ok? Outra questão, além do clima, da dinâmica tectônica, né, que produz montanhas e tudo mais, que a gente pode ver nesse mapa, é a parte sul da Europa. Ela é ocupada também por algumas faixas de dobramentos modernos. São altas montanhas de alta altitude. O resultado disso, então, é também um certo esvaziamento. A gente observa isso muito claramente ali na porção final do norte da Europa, da Itália, né, da Península Itálica, uma faixa vazia, digamos assim, uma faixa escura, né, portanto de menor ocupação humana. No entanto, o elemento concentração da atividade econômica é fundamental também na distribuição da população. Reparem, por exemplo, que esse grupo de cidades que eu vou citar aqui agora estão mais ou menos concentrados dentro dessa faixa, desse retângulo que a gente vê aí marcado no mapa. Então, Paris, por exemplo, Londres, a região da cidade de Rhine-Ruhr, na região renana, né, alemã, Madrid, que aparece fora desse retângulo, mas uma grande e importante cidade europeia, na Holanda também, Randstad, perto de Amsterdã, a Milão, no norte da Itália, Frankfurt, né, na Alemanha e ainda Roma, a gente percebe que forma uma grande faixa de concentração de atividade econômica, por consequência de população também. Então, tanto elementos físicos quanto elementos humanos, né, da economia produzem na Europa esse aspecto de áreas concentradas de população e áreas vazias de população, produzindo essa distribuição irregular, né? Ainda dentro desse aspecto, é importante a gente notar que o crescimento da população europeia, pelo menos ao longo do século XX, ele tem se mostrado cada vez mais lento e muitas vezes até negativo em alguns países europeus. Esse processo de redução do ritmo de crescimento da população, ou até mesmo de
diminuição da população europeia, ele foi iniciado aí lá no período, na verdade, no período de meados do século XX. E aí, no final do século XX, isso se acentua de uma maneira extremamente grande, como a gente vai perceber, ok? Então, esse crescimento lento ou até decrescimento da população europeia se deve a reduzidas taxas de fecundidade e o aumento também da longevidade. Então, nós temos aqui uma dificuldade, digamos assim, de países europeus repor, né, as suas populações. Uma outra questão é que a gente observando, né, os dados relativos à Europa, a gente percebe um processo de redução demográfica no mínimo para os próximos 50 anos. E naturalmente isso traz todo um conjunto de consequências com as quais os governos terão que lidar, terão que enfrentar. Observando o mapa, a gente percebe aí, desculpe o gráfico, a gente percebe aí algumas situações interessantes. A gente pode, né, concluir algumas situações interessantes que levam também a essa reduzida taxa de crescimento demográfico europeu. Uma delas é a entrada da mulher no mercado de trabalho. Uma vez que a mulher entra no mercado de trabalho e passa a dedicar-se à sua carreira, ela abandona, em parte, ou posterga a sua vida, digamos assim, do ponto de vista reprodutivo. E o resultado disso são as quedas nas taxas de fecundidade e, portanto, de natalidade. Uma outra situação é o processo de urbanização e desenvolvimento urbano, econômico, sanitário europeu, o que faz com que a população tenda, a uma vez concentrada nos sítios urbanos, ter custos de vida cada vez maiores, o que implica também redução do número de filhos. E ainda nós temos a evolução econômica e social, o processo de escolarização, o aumento dos níveis de informação da população, que tende a fazer com que a população tenha menos filhos. Observe no mapa a evolução do crescimento da população por continente, nesse caso com destaque para a Europa. A gente vê aí uma grande estabilidade nesses 100 anos entre 1950 e 2050, ok? Bom, seguindo adiante, observando o mapa, soma-se a esse fato todo ainda a questão do elevado IDH e, claro, das políticas de bem-estar social produzidas na Europa desde os anos 30, pelo menos, ok? Bom, seguindo em frente, a gente discute um outro tema, a evolução etária da população. Eu vou pedir para que você analise com cuidado a tabela, mas muito rapidamente o que a gente pode pensar aqui? Reparem nos grupos de idade. No grupo de 0 a 14 anos, ele ocupava, né, 26% do total da população da Europa lá em 1950, quando em 2019 caiu para 16%, projetando-se para um pouquinho menos que 15% em 2030. Ou seja, a Europa vive hoje um processo de diminuição da população mais jovem. No outro extremo, vou pedir para que você observe a população acima de 80 anos. Ela representava apenas 1% em 1950, 5% em 2019 e será 6% em 2030. Né? Isso acontece então, isso mostra então esse processo de inversão da pirâmide etária, com o envelhecimento da população, né? E com uma grande diminuição da população jovem. Na Europa, o contingente da população idosa aumenta em oposição à população jovem, que diminui. A gente consegue ver isso analisando a pirâmide etária da Dinamarca, né? Um dos representantes aí dos países europeus, que mostra um envelhecimento da população, a redução da natalidade, mas também com a redução da mortalidade, ok? Bem, nesses aspectos, a gente tem que pensar que isso se traduzirá para os países, para os governos, em problemas aos sistemas previdenciários. Ora, o atendimento às demandas dessa população idosa muitas vezes é dado pelos sistemas previdenciários, que viverão a seguinte realidade: uma diminuição da população economicamente ativa, que é quem sustenta as contas desses sistemas, pelo aumento da demanda frente ao aumento da população idosa. Naturalmente, ainda se soma a isso problemas de mão de obra e também de mercado consumidor. Se a gente analisar a sequência das pirâmides dos países europeus, a gente percebe isso claramente, né? O envelhecimento da população,
redução da população jovem. As pirâmides etárias revelam a transição demográfica em curso na Europa. A taxa de fecundidade média na Europa atualmente é de apenas 1,7 filhos por mulher, sabendo-se que a taxa de reposição é de 2,1 filhos por mulher, segundo a ONU. Então, essas taxas menores implicam em crescimento natural negativo, ou seja, se cada casal na Europa tem menos que 2,1 filhos, né, o que acontece é que haverá fatalmente uma redução da população. E hoje a taxa europeia é de 1,7 filho por mulher, implicando, portanto, em redução demográfica em todo o continente. Bom, a gente percebe ainda nos gráficos, no gráfico apresentado, a evolução da taxa de fecundidade no mundo, né, e fundamentalmente do mundo desenvolvido, com esse destaque aí que a gente está percebendo. Ou seja, a gente viveu uma queda entre os anos 50 e a década de 2000, e daí por diante uma certa, digamos assim, estabilidade, mas na Europa um dado negativo, né, uma decadência, ok? Isso acaba gerando esse envelhecimento da população pela redução da população jovem e da população adulta, acaba gerando um aumento da chamada razão de dependência. Ou seja, um dos resultados do envelhecimento da população é a ampliação da razão de dependência, ou seja, diminuição da população economicamente ativa pelo aumento da população dependente, que é a idosa e que é também a população jovem, ok? É um grave problema a ser enfrentado pelos países da Europa, se não por muitos países do mundo também. Um dado que chama atenção entre os países europeus, na verdade, acontece com um país euroasiático, que é a Rússia. A Rússia é um forte exemplo do processo de crescimento natural negativo, de diminuição da população. Por quê? Porque a Rússia ela vem apresentando forte queda nas suas taxas de crescimento demográfico. Isso a gente consegue perceber observando a tabela aí ao lado, entre 2020 e 2050, o quanto a população russa deverá decrescer, na verdade, né? Deverá perder população. Além disso, a Rússia, por uma série de questões, muitas vezes ligadas inclusive à transição do socialismo em 89, 91, né, para o capitalismo, acabou gerando uma população que abusa de bebidas alcoólicas, de drogas inclusive, uma população que está muito exposta ao desemprego, a crises de inflação, né? E, portanto, uma população que decresce rapidamente nesse período apresentado, ok? Então, é um caso bastante interessante de se ler, mas é um problema extremamente grande de enfrentamento aí para o governo russo. Bom, tanto a Rússia quanto outras nações europeias têm que enfrentar essas situações, e entre as ações possíveis adotadas pelos governos europeus, nós temos aqui o seguinte, né? Para manter ou ampliar a PEA, que é necessário, governos europeus promovem políticas de incentivo à natalidade. Então, são políticas populacionistas. Mas isso não é uma novidade, viu, gente? Na realidade, a história, até mesmo brasileira, já revelou momentos, né, períodos em que os governos, né, como foi o caso Vargas, estimulou a população à natalidade. Mas voltando para a Europa, o que os governos têm feito? Primeiro, a extensão de licença maternidade e também paternidade como estímulo para que os casais tenham filhos, ok? Ou seja, tornam o tempo de convívio entre os pais e o recém-nascido maior. Isso estimula, claro, a natalidade. A concessão de bolsas financeiras. Governos que financiam empresas para que mantenham os seus empregados, seus contratados, enfim, por um período maior de afastamento e ainda assim recebendo seus salários pago pelo governo, né, exatamente para estimular essa natalidade. E uma outra questão é o auxílio financeiro a casais com filhos, ou seja, é literalmente repassar para casais com filhos dinheiro mensalmente, anualmente, enfim, durante um período, para que esses casais se sintam estimulados a terem esses filhos, quem sabe assim, contribuindo para a recomposição numérica da população de cada um desses países. Além dessas ações, temos aqui outras que são um pouco mais polêmicas, como é o caso do acolhimento de imigrantes, que é uma outra, né, possibilidade de repor a população. Porém, há uma questão polêmica. No geral, os países europeus
apenas desejam a entrada de imigrantes qualificados que vão contribuir com as suas economias, o que gera um efeito negativo nos países de origem desses imigrantes, ok? Então é bastante polêmico isso. Além disso, temos também o crescimento de movimentos xenofóbicos que ganham espaço na Europa à medida que esses imigrantes cada vez mais ocupam os espaços europeus. Bem, eu queria também que vocês observassem o primeiro gráfico, o gráfico à esquerda aí, países que mais abrigam refugiados, em milhões de habitantes. Ao contrário do que muita gente pensa e afirma, né, que a Europa é o continente que mais recebe esses imigrantes, na realidade não. Nós temos ali então a Turquia, o Paquistão, Uganda e Sudão, né, como países que mais recebem imigrantes. E finalmente depois aparece a Alemanha aí também nessa lista dos países que mais abrigam refugiados e imigrantes no mundo, ok? Por outro lado, né, na outra tabela, a gente vê o ranking dos países com mais imigrantes. Então nós temos a Arábia Saudita, a Austrália, o Canadá e só depois a Alemanha, depois o Reino Unido, a Espanha, a França, como alguns exemplos de países europeus que recebem esses migrantes, mas sempre lembrando dos problemas que eles enfrentam nesses países, ok? Bom, por fim, gente, eu recomendo a vocês algumas atividades para que isso que a gente discute hoje se torne muito forte aí com você, tá bom? Então, peço para que você, claro, anote todo o conteúdo dessa aula em seu caderno, isso é muito importante, esse ato de se anotar, ok? Que você faça a leitura do seu material ali no capítulo 3, das páginas 22 a 24. Lá na página 25, eu vou pedir para que você acesse o QR Code, lá na seção Tá na Mídia, que você leia também a seção para saber mais e ainda observe a seção para refletir. Tudo na página 25 é bem bacana de se fazer. Por fim, faça também os exercícios de aprendizagem da página 26 e, claro, anote em seu caderno suas dúvidas, seus apontamentos e opiniões, para que mais tarde a gente possa discutir, tá bom? Gente, grande abraço para vocês. Tchau, tchau.